volta com Bola na Torre. Agora vamos falar do Clube do Remo, da vitória, a terceira consecutiva por 1-0 no Campeonato Paraense. 3 jogos, 3 vitórias, 3 gols marcados. Ontem, à noite, lá em Tucuruí, o Remo venceu o Independente com muita chuva, por 1-0. Vamos ver o gol, o único gol do jogo, né? O Independente colocava pressão, a bola foi afastada e o Betinho pegou e fez o lançamento longo para a fuga do Joãozinho. Aí o zagueiro e o goleiro se atrapalharam e a bola sobrou para o Marciano, que tocou com tranquilidade para fazer o gol único da partida. Aí, na verdade, o zagueiro cortou e a bola bateu no goleiro, né? E sobrou para o Marciano. 1-0 para o Remo, uma vitória difícil, dramática. Normalmente lá preocupante, na verdade, porque o Remo não fez uma exibição de boa qualidade, né, Gerson? Não fez de jeito nenhum. No final, e comentava o jogo para a Rádio Clube, no final o técnico, o Sinomar, ele comentou, né, que o estado do gramado, depois da chuva, ele até atribuiu isso aos problemas. Mas teve o antes da chuva também. Não, foi bem, ele esqueceu do antes da chuva. E falou num tal toque de bola que o Remo tem e tal, que o Remo não apareceu esse toque de bola durante o jogo inteiro, com campo seco. O Remo não conseguia trocar 3 passes seguidos, né? Um time acuado, até nervoso na maior parte do tempo. Né? O Jean manobrando à vontade no meio campo. Não dá nem para dizer totalmente que era só mérito do Jean, não, ele tinha muito espaço. Né? Ele, o Thiago Floriano, manobrando à vontade. O Marçal não estava bem no jogo, mas mesmo assim no segundo tempo, como o Remo dava tanto espaço, o Marçal começou a aparecer também. E aí chegou uma situação que na hora da chuva, eu conferi... Foi na mão essa bola? Aí é que está, agora o lance. Agora o lance. Esse é o lance reclamado pelo Independente. E, Guerreiro, no final, na hora da tempestade que caiu sobre Tucuruí, eu conferi 5 bolas que desviaram em zagueiro que tinha endereço certo. Teve uma que bateu, ficou parecendo strike, né? Os zagueiros caindo, a bola. Quer dizer, o Diego Barros levou, acho que umas 5 boladas no jogo, só nessa hora aí da chuva. O goleiro, o Independente teve a bola na trave, na cabeçada do Ró, salvo engano, né? Esse é o Panda, que e vai aí o Panda na falta, no meio da rua. Agora vai ter um lance que vai bater na trave também, que o Dida toca e ela bate na trave, ó. E quase foi o gol. Foram 4 bolas na trave, 2 para o Remo e 2 para o Independente. Foi a exibição mais fraca do Remo nesse início de campeonato? De todas que eu vi, foi a mais fraca, sem dúvida. E o Remo se valeu muito do seguinte, porque também tem um outro aspecto aí. Né? A defesa do Remo saiu muito bem do teste. Ela foi bombardeada na hora da chuva. Ela enfrentou, né, esse ataque do Independente, que chutou muito, olha aí. Começou a sequência, tá vendo? Bola batia em gente aí. O goleiro até que foi bem aí, né? Foi. Agora, eu penso o seguinte, Guerreiro, tem um lado objetivo da coisa. O Independente teve chance claras de fazer o gol e de construir até a vitória. E não aproveitou. E o Remo, num contra-ataque, que caiu do céu, né? Porque você vê que aquela bola ali foi toda, né, cuspida no início, depois caiu para o... Sabe o que eu me lembro? No futebol tem um negócio engraçado. E a zaga contribuiu, o zagueiro contribuiu. Na verdade, acho que o goleiro se precipitou em sair. Ele poderia ter esperado um pouco mais, ele saiu vendido ali no lance. Ele não tinha tempo, porque o zagueiro estava na jogada, pode ver. O zagueiro estava na cobertura, ia chegar e... Eu realmente... E aí abandonou o Joãozinho que tocou essa bola. Não, depois no lance por trás dá para ver que foi o zagueiro que toca na bola. O zagueiro toca e ela bate no goleiro. Isso. Olha aí, o zagueiro toca. O zagueiro. Bate no goleiro e para aí pro Marciano. Que quase caiu antes de chegar na bola. E correndo o risco da bola ir pro gol no toque do zagueiro. E correndo o risco também da bola parar na lama. E aí o Marciano serviu o Joãozinho para fazer o segundo. Que cabeceio não é muito a praia do Joãozinho também, né? Aliás, Joãozinho levou o 3º amarelo e não joga em Cametá. Isso. Vai desfalcar o Remo. Duas coisas assim. O Sinomar, ele tem a análise dele, a visão dele, mas nesse início já dá para você colocar aqui o seguinte. O Juliano, quando se machucou e entrou o Betinho no jogo passado, contra o São Raimundo, o Remo ganhou uma outra dinâmica. Então, é certo que o Betinho tem lugar no time. E o Rodrigo Aires, que só está jogando porque acho que o Bruno Oliveira não foi regularizado ainda. Mas tem o Jaime. E
E além disso tem o Jaime. Então já ficou provado que o Rodrigo Aires, ele pode ser um bom banco, mas não é titular no time do Remo. Não, mas o titular é o Marciano, quando tiver o quê? Mas como homem de área, que o Rodrigo Aires é o homem de área. Aí é que está o problema. Pelo que o Remo tem jogado, o titular é o Rodrigo Aires. Ele entrou todos os jogos, ele foi o titular. Mas é porque o Marciano também ainda não está em condições. Mas acontece que o Marciano disse assim, se eu não jogar, eu não vou conseguir a força. Mas está jogando. Mas já entrou um tempo. Entrou um tempo. Então agora, já, como o Joãozinho não joga, tem que entrar o Marciano. E fica a expectativa ou o Jaime também, do Magno lá na frente. De repente o Magno pode entrar em alguns momentos, não vai começar jogando. No meio, né? Contra começar. Pode comer, mas é um meio atacante. O Magno vai entrar no segundo tempo. Possivelmente, não há uma segurança. Dependendo de como estiver o gramado. Exatamente. Olha, tem que ver o Remo, e eu acho que parte da torcida, a parte mais consciente, ela está esperando ansiosamente pelo Magno e confiando que o Magno pode ser o redentor desse meio campo do Remo. Esse problema do meio de campo, ontem chegou um momento que havia uma situação, início do segundo tempo, quando o Cassiano entrou no lugar do Aldivan, o Remo tinha 3 atacantes, Marciano, Joãozinho e Cassiano. Tinha 3 atacantes, e você olha, de repente, ali os nomes, você diz, poxa, o Remo está ofensivo. Mas não estava, porque a bola não chegava. Os 3 padeciam de solidão lá na frente. Mas esse é o problema, se a bola não chegar para o atacante, como é que faz? E aí o Marciano lugar da saída da área para buscar o Marciano fez isso. E o Marciano fez isso 2 vezes e acabou atraindo a zaga. E aí ele tocava para a entrada do Joãozinho, só que não engatou, não deu certo nenhuma dessas tentativas. E acabou acontecendo aquele lance de explosão, de contragolpe, e que o Joãozinho é especialista. Ele foi lançado e quase sempre ele se dá bem naquele tipo de jogada. O zagueiro se precipitou, mas o Joãozinho provavelmente ali, ele tinha muita chance de levar melhor naquele lance, né? Agora, se o goleiro não se precipita e sai logo, provavelmente seria escanteio aquela bola, porque o zagueiro conseguiu chegar e tocar e a bola ia sair. O Andrezinho Júnior diz o seguinte, Gerson, por mais que a gente queira encontrar um fator, lógico que o time não jogou bem, não, mas o gramado não oferece condições para o jogo. Certamente. Mas dos dois lados. Os dois lados. E antes da chuva, o Remo já era dominado pelo Independente. Bem, é um domínio que não é aquele domínio organizado, não é um time super bem entrosado. Não, o Independente também padece esse problema de desentrosamento e desorganização, mas era um time que tinha alguém que para a bola, que cadencia o jogo, que sabe ditar o ritmo, que é o Jean. E ele, em 2 ocasiões, uma delas ele chutou, que foi o lance que resultou depois na confusão do penal, porque foi o Jean que bateu primeiro, o goleiro defendeu. E no rebote o Ró bateu e aí bateu no zagueiro. E esse lance que a gente vai discutir depois. Já. Mas, no geral, o Jean passeou no meio campo, teve liberdade. E ainda tinha o Thiago Floriano, que é um jogador insinuante, que vai para cima da zaga. Agora, no segundo tempo, eu acho que o Independente também foi presa de um problema causado pelo seu diretor, pelo seu dirigente, que no intervalo acusou o Andrei de má fé, de ter errado propositadamente. E os jogadores do Independente claramente entraram na pilha. Todo lance, qualquer lateral, qualquer arremesso lateral era motivo de protesto, de reclamação. O Thiago Floriano, que vinha jogando bem, parou de jogar. Tudo era reclamação. Se ele caía, ele reclamava. E aí acho que o árbitro, o Andrei, errou nesse momento. Era para ele ter sido muito rigoroso com essa... Porque os jogadores claramente tentaram emparedar ele no jogo. A gente percebia isso. A intimidação, né? Intimidação mesmo. Mas, claro, se você tem o teu patrão, né, o dono, o diretor, o presidente do clube chega e diz que você está sendo alvo, né, de uma marcação, de uma arbitragem má intencionada, aí você tem como controlar esses jogadores? É complicado. Os jogadores certamente ouviram isso também no vestiário. E chegaram, os jogadores estavam indignados. O Fábio pode dar o exemplo. Isso serve como usar o psicológico, ele acaba afetando o atleta? Se o atleta não prestar atenção no que ele está falando, vai afetar sim. Por quê? Porque se eu me preocupar com o árbitro não jogar bola, a gente praticamente nós vamos perder o jogo. A gente não tem que se preocupar com o árbitro, não se preocupar com o dirigente falou, vamos jogar, vamos fazer o melhor. No final do jogo a gente reclama, pô. Porque se a gente parar para reclamar, o que vai acontecer? O time do Remo vai crescer, o time adversário vai crescer e vai fazer o gol como aconteceu no jogo. Eles se preocuparam com o que o dirigente falou e esqueceram de jogar.
Mas qual a análise do jogo, Fábio? Eu sei que você viu o jogo ontem. Eu vi o jogo, realmente. Ali o Independente, para mim, merecia sair com a vitória. Apesar de ter sido um jogo difícil, teve oportunidade para os dois lados, mas o Independente teve a oportunidade de saída com a vitória. Criou mais oportunidade de gol. E o Remo, com uma que teve, foi lá e finalizou e fez o gol, né? Com falha do goleiro, como o Gerson disse, eu também acho isso. Aquele jogo contra o Náutico no Baianão, o Remo e Náutico do Campeonato Brasileiro, uns anos atrás, foi o maior bombardeio que eu já vi na história do futebol, foi 1-0 Náutico. O futebol tem essas coisas. Futebol, ele pune, né? Como diz o Muricy, a bola pune, exatamente. Né? Para voltar mais no tempo, na década de 70 houve um Remo e Paysandu, que o Remo meteu 7 bolas na trave do Paysandu. 1-0 Paysandu. 1-0 Paysandu, gol do Alfredinho. 1-0 Paysandu, o goleiro do Paysandu era o Celso. 7 bolas na trave, o Remo, uma pressão, o Paysandu encolhido, foi o jogo inteiro assim, numa estocada. Essa daí eu não tinha oportunidade de ver, porque foi 70, 74. Ah, mas o papai me contou, papai me contou. A cara nem treme. Não, o que eu digo é o seguinte, o futebol ele é objetivo, né? Então, como diz o torcedor, nem sempre aquele que joga melhor, ele o futebol ele tem essa característica. Mas olha, isso que ele destacou, isso é um fato. O Independente teve por baixo, seguramente umas 6 chances para fazer gol, né? Muito boas para fazer gols. Não fez. O Remo no jogo teve 2 no máximo. Mas e uma delas foi lá. Essa é a questão, né? E aí a razão talvez do Remo aí olha assim, a maneira do Marcelo foi mais ou menos como o Paysandu e Cametá, por exemplo, no sábado. Lembrou muito isso. O Paysandu, naquele jogo de estreia, criou várias oportunidades e falhou na hora de fazer o gol e acabou perdendo o jogo. Agora, eu não acho também, é muito importante também deixar claro o seguinte, quando se fala isso, dá a impressão que o Independente está um time super pronto, organizado, não está, não é isso. Isso agrava ainda mais, a meu ver, a situação do Remo, porque não era um time perfeito, um time afinadinho que ele encontrou pela frente, não, é um time também em ajustes. Não, mas é o problema de jogar lá. O Remo vai ter que contratar. Eu não creio muito nessa coisa de local, não. Mas o Remo já está em Cametá e joga terça-feira. O problema do Remo é mais de posicionamento. Meio de campo está mal escalado. Chegou uma hora, muito mal. Eu acho que o Betinho entrou, chegou no momento que o Betinho não era meio, o Betinho era mais um volante recuado e não funcionando como volante, porque também não tem muita característica disso. Felipe Baiano, o Betinho, perdidos ali tentando ajudar a defesa, mas o Remo não tinha como sair. E, repito, chegou uma hora que o Remo tinha 3 atacantes sozinhos lá na frente, esperando a bola chegar. Aí um deles, um jogador como o Marciano, experiente também, sentiu o problema e começou a vir mais para ajudar no meio. E isso diminuiu o problema. Mas acho que o Remo tem que ajustar isso e rápido. E também não sei se o Magno vai ser o cidadão milagreiro que vai chegar e vai ajeitar tudo. Não, qualidade ele tem para dar essa qualidade que mas falta. Mas acho que de repente se joga uma tremenda responsabilidade. Bom, Sinomar Naves e Fran Costa analisaram a partida de ontem. Fran colocou a equipe realmente para cima, mas nós tivemos a competência de saber controlar, nos defender muito bem. A gente tem ressaltado a qualidade da nossa defesa, foi o setor que nós mais trabalhamos e o que mais jogaram junto, e soubemos controlar o jogo dentro daquilo que nós queríamos, e aproveitando. Então ali as únicas chances já do segundo tempo, foi um gol e outra chance ainda perdida. Tivemos uma dinâmica bem melhor, uma atitude bem melhor do que o jogo passado e infelizmente fomos castigados por um contra-ataque, uma sobra de bola e acabou saindo o gol do Remo. A equipe deu uma evolução fantástica dos 2 últimos jogos para hoje. Então a gente tem possibilidade, apesar da situação de não ter nenhum ponto, tem a possibilidade real de brigar ainda por uma vaga semifinal do turno. O Fran, inclusive, chegou após a primeira rodada até entregar o lugar, colocar à disposição. Ontem houve no final um suspense de que ele poderia sair. O Nonato Santos, que é o assessor de imprensa lá, acabou no final ainda da jornada na Rádio Clube confirmando que
o delay continua, né? Resolveu manter. Eu acho que teve a ver com o fato da atuação do time. Exatamente. Foi uma atuação O futebol é resultado. No jogo, a pressão foi melhor do que o Real. Vamos ver quarta-feira contra o São Francisco. Pela situação de estar na terceira rodada e ter perdido os 3 jogos. Aí vamos rever o lance.